quando nós ouvimos o não de Deus, como que nós reagimos? Quais são os questionamentos que fazemos? E muitas vezes nós não meditamos sobre isso. Muitas vezes nós não queremos nem pensar nessa possibilidade de receber um não de Deus. Então nós vemos aqui um texto que Moisés, ele mesmo dizendo para o povo de Israel, quando já estava prestes a atravessar o Rio Jordão, para receber como posse a terra prometida, Moisés, ele fez essa oração, mas não foi aqui nesse texto, foi em Números capítulo 22. Quando Deus avisou para ele que ele não iria atravessar o Rio Jordão com o povo de Israel. Aqui ele já está dizendo para o povo, lembrando que ele tentou argumentar com Deus, ele tentou fazer aqui uma média com Deus, quando ele disse que ele implorou a graça de Deus, ou seja, como está no original, ele orou pedindo a Deus perdão, por aquele fato que Deus então fez com que ele fosse impedido de atravessar o Rio Jordão. Ele aqui ainda fez algum argumento. Deus, o Senhor, passou a mostrar ao seu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Ele dizendo para Deus que ele estava lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito com o povo de Israel através dele. Como Deus livrou o povo de Israel com a sua mão poderosa do Egito. E ele ainda reconhece que não há um Deus sequer na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus poderosos feitos. Então pensamos o que vem a significar o não de Deus. Muitas vezes o não de Deus é visando um propósito. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma das suas mensagens, quando ele prega por que Deus não ouve a minha oração, diz não à minha oração, ele diz que o não de Deus muitas vezes é a maior prova do amor de Deus para com os seus servos. E às vezes questionamos, mas que amor é esse? Que amor é esse? Muitas vezes esse não pode ser temporário, para testar a nossa fé e testar a nossa obediência a Deus, diante da situação que estamos enfrentando. Às vezes esse não pode também visar, ali tem a ver com um motivo específico em que você não está preparado para ouvir o sim de Deus. E Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Quando eu vim para cá, ouvindo no meu carro a música do Projeto Sola, que estará conosco aqui dia 31, quando no Congresso da Fé Reformada, e ele cantando sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque ainda não preciso. Filipe Yancey, no seu livro sobre a graça de Deus, ele também afirma isso, que Deus tem suprido todas as nossas necessidades, e aquilo que eu não tenho hoje é porque ainda não preciso. E nós não estamos acostumados a lidar com o não. Os jovens, os filhos não estão acostumados em lidar com o não dos pais. Um candidato a um emprego, a uma vaga numa empresa, não está acostumado muitas vezes do não daquele resultado de uma prova ou até mesmo um teste de seleção. Mas o que nós podemos tirar de lição nesse tema de quando nós buscamos entender o não de Deus?
O primeiro nós vemos aqui em Moisés. Moisés, ele entendeu o não de Deus com esperança. Ele reconheceu que ele errou. Qual foi o não de Deus? Não entrar na terra prometida. Qual foi o não de Deus? Por que o não de Deus? Porque ele agiu com ira no momento em que ele apenas deveria dizer para a rocha, ou tocar na rocha, haja água, e ele tocou com raiva. Mas ele entendeu o não de Deus com esperança, porque ele reconheceu o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a sua vida, e ele não ficou com raiva a ponto de obedecer a Deus, de impor diante de toda a congregação a sua mão sobre um jovem chamado Josué, e ter dado para ele, passado para ele, toda a autoridade sobre o povo de Israel. E ele então prepara o povo, ele faz o povo lembrar de todas as promessas de Deus, começando a partir do capítulo 4 de Deuteronômio, e vai até o seu final, o teu último versículo, o último capítulo de Deuteronômio. Moisés, mesmo impedido de entrar na terra prometida, ele naquele monte, Deus mandou ele olhar para a frente, para trás, para os lados, contemplar a terra que mana leite e mel, mas ele foi impedido de entrar na terra prometida. Mas a sua missão ainda não tinha acabado, não tinha findado, era preparar o povo para receber aquela terra como posse, como herança. E ele então fez o povo lembrar de todos os mandamentos de Deus, para que quando eles entrassem naquela terra, eles fossem prósperos e recebessem toda a herança do Senhor. Moisés então, ele entende o não de Deus com esperança. Mesmo ele impedido, ele ainda tinha a esperança de Deus cumprir a promessa no povo dele, que eles iriam então entrar na terra prometida. Mas eu quero aqui também ver alguns exemplos com os irmãos na Bíblia de homens que buscaram entender o não de Deus. Nós podemos ver na palavra do Senhor, em 1 Crônica capítulo 22, que Davi recebeu um não de Deus. Davi, ele sonhou em construir o templo para Deus. Mas Deus se apresenta a Davi e diz que Davi não iria construir aquele templo. Então, qual foi o não de Deus para Davi? Você não vai construir o templo. Por que o não de Deus para Davi? Porque a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 22, que Deus disse para Davi, e Davi transmite isso para o seu filho Salomão, que ele não poderia construir o templo, porque ele derramou muito sangue em muitas guerras. Mas como que Davi reagiu o não de Deus? Davi então entendeu o não de Deus com trabalho. Ele reconheceu que ele foi impedido de construir, mas ele poderia contribuir. Então ele, como rei, determinou que todas as nações em volta do povo de Israel, que tinha o recurso e as madeiras e todo o recurso para a construção, então ele fez a coleta, ele convocou, contratou os pedreiros, entre aspas, os construtores, todos aqueles que iriam trabalhar no templo. E então chamou o seu filho Salomão, porque Deus falou para ele há uns anos atrás que ele não iria construir o templo, mas viria um filho dele, que então esse iria tratar com mansidão, e esse Deus iria ouvir a sua oração. E Davi então ele entende o não de Deus com trabalho, mesmo impedido de ter a honra de dizer que ele haveria de construir, mas ele contribuiu com a parte dele, trazendo todo o recurso para o seu filho. E então Salomão então é aquele que constrói o templo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se depara muitas vezes com o não de Deus, faça como Moisés, entenda o não de Deus com esperança, porque se Deus então
a resposta dele para você, por enquanto, é não, é porque ele tem o melhor para você. Ele entende as suas limitações, mas não perca a esperança. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você está impedido de realizar uma obra no reino de Deus, é porque Deus entende muitas vezes o seu caráter, a sua personalidade, mas você faz parte do reino de Deus. Então, mesmo que Deus então se apresenta com uma resposta de não, às vezes até mesmo de você assumir um encargo ou uma função, mas entenda que você faz parte de uma equipe, que é a família de Deus, é o povo de Deus, e todos com seus dons têm todo o interesse de Deus e tem o valor de Deus. E você entenda quando o não de Deus, mas se apresente ao trabalho do Senhor, porque você tem valor e você pode ser usado até mesmo aonde que você nunca esperava, nunca fazia ideia. Você pode ser um grande instrumento na mão de Deus para abençoar o seu irmão, a sua igreja e as pessoas que estão em volta de vocês. Amém? Outro exemplo nós vemos em Jeremias, quando o povo de Israel recebeu a disciplina de Deus e foi cativo para Babilônia. E ali eles foram deportados para a Babilônia. E o povo estava aflito, como o Salmo 127, com o salmista ali na beira do riacho, com a sua harpa na mão, triste, porque não tinha mais alegria de cantar e tocar, porque estava longe da sua casa. E o povo estava ali aflito, querendo saber qual o tempo que seria essa aflição. E a Bíblia mostra no capítulo 28, em que apresenta então um falso profeta chamado Ananias. E ele diz para o povo que daqui a 2 anos, ele falando para o povo, não se preocupem, vai durar muito pouco, daqui a 2 anos esse jugo será quebrado. E Deus chamou Jeremias e disse, vai lá, aquele homem disse para ele que eu não mandei ele dizer isso para o povo. Jeremias foi lá e repreendeu aquele homem. E ele insistiu, pegou então um jugo de madeira, quebrou na frente do povo e disse, assim como esse jugo está sendo quebrado agora, daqui a 2 anos vocês serão libertados. Deus chama Jeremias e diz, Jeremias, vai aquele homem, diz agora para ele que eu não mandei ele falar isso, e este ano mesmo ele vai morrer. Dito e feito, a Bíblia diz no final do capítulo 28 de Jeremias, que aquele homem então morreu. E Deus vai e manda uma carta, manda Jeremias escrever uma carta para os judeus e diz para eles, olha, esse cativeiro vai durar 70 anos. Que desespero poderia ser daquele povo que estava cheio de esperança, porque um homem que se dizia que era um homem de Deus, dizendo que 2 anos passariam, e no final desses 2 anos, o jugo seria quebrado, e agora vem uma carta do profeta Jeremias, Deus dizendo que duraria 70 anos, então, o povo de Israel entende aquele não de Deus, também com esperança, com trabalho, porque Deus então diz ali, não fiquem parados, não fiquem de braços cruzados, plantem, constroem casas, casem e dão seus filhos em casamento. E no versículo 10 ele diz, orem pela cidade em que eu deportei vocês, orem ao Senhor em favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O povo de Israel então entende que eles entenderam o não de Deus, que eles tinham um papel naquele lugar, era orar em favor da onde eles moravam. Talvez alguém possa estar desiludido com essa cidade onde você mora, às vezes desejoso até se mudar, até de trabalho e de lugar.
Mas Deus pode estar dizendo para nós nessa noite, para alguém que talvez tenha visto o não de Deus de não sair dessa cidade, como você vai entender, como você pode entender esse não de Deus? É porque Deus te quer aqui, e Deus quer que você ore por essa cidade, Deus quer que você produza nessa cidade, Deus quer que você seja uma bênção nessa cidade. E no capítulo 11, então, Deus diz para aquele povo naquela carta: sou eu, somente eu, que sei o futuro que eu tenho para vocês. Não é um futuro de fazer mal a vocês, é um futuro de paz e um futuro de prosperidade e um futuro em que vocês vão chegar aonde vocês querem. Mas no versículo 12 diz: e vocês virão a mim, orarão a mim, e eu ouvirei vocês. E vocês vão me procurar, e vocês vão me achar, se vocês me procurarem de todo o coração. O povo de Israel entendeu o não de Deus como uma oportunidade de levantar um clamor pela cidade, pelo lugar aonde eles estavam plantados, aonde eles estavam morando. Desde o tempo da pandemia, 2 anos, muitos receberam o não de Deus, orando por muitos que hoje não estão no nosso meio. Vivemos um período que, brinquei com a minha esposa hoje, que pelo que eu cheguei à conclusão, a igreja nunca orou tanto nesse tempo, muito mais que no tempo da pandemia, pelas situações que nós estamos vivendo hoje. Não precisamos entrar em detalhes. E nós, muitos de nós nesse tempo, não quer nem ventilar a possibilidade de qual será o não de Deus para certos grupos. Isso é muito sério, irmãos. Nós servimos um Deus vivo, que está no controle de todas as coisas, e precisamos nos encurvar diante dele, para reconhecer que ele é soberano, e nada saiu do controle dele. Tudo aquilo que Deus decretou na eternidade tem acontecido, e ainda vai continuar acontecendo, porque ele disse, como diz em Isaías capítulo 46, que eu conheço o fim desde o começo, as coisas que aconteceram e que ainda vai acontecer, e digo no meu coração: farei tudo o que me agrada, permanecerei firme naquilo que eu coloquei como propósito. Então, irmãos, são temas muitas vezes que incomodam, que nós não estamos acostumados de ouvir, e nem acostumados a sermos incentivados a refletir, o buscar entender o não de Deus. E podemos continuar na Bíblia, na palavra do Senhor, buscando alguns exemplos, mais exemplos. Apóstolo Paulo, ele entendeu o não de Deus, clamando pela graça de Deus, como Moisés clamou. Nós vemos isso em 2 Coríntios capítulo 11. Qual foi o não de Deus? Não tirar o espinho na sua carne. E por que o não de Deus em Paulo? Para que ele não se orgulhasse. Deus conhecia a estrutura de Paulo, Deus conhecia a sua personalidade, o seu caráter, e Deus deu um não, porque Deus conhecia e sabia que se ele desse sim, Paulo poderia correr o grande risco de se orgulhar. E simplesmente Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo pôde entender o propósito de Deus na vida dele. Paulo pôde entender o propósito de Deus no seu ministério. Paulo viveu o seu ministério com muito mais não do que sim de Deus. Paulo, várias vezes, ele escrevia a carta dizendo que o desejo dele era para ir a um lugar, mas ele dizia: mas o Espírito Santo me impediu. E depois, quando ele ia para outro lugar que ele não desejava, ele entendia o porquê.
de Ele estar ali. Precisamos buscar, irmãos. Precisamos ser incentivados a buscar, entender o não de Deus quando se apresenta para nós. Como falamos no início, via de regra, nós sempre nutrimos a esperança da bênção do sim de Deus para a nossa vida. A obediência é algo que realmente machuca a nossa carne. Onde você muitas vezes gostaria de estar fazendo algo, ou indo, ou estar em algum lugar, e em obediência você permanece naquele lugar que Deus quer que você fique, por tempo que Ele achar. Deus muitas vezes, Ele agiu com o seu povo, o povo de Israel, na peregrinação no deserto, com dois momentos. Bênção e prosperidade. E outro momento que mais evitamos de pensar é o tempo da disciplina. Todo pai que ama seu filho, disciplina seu filho. E precisamos entender, irmãos, que muitas vezes olhamos para Deus questionando o não dele, mas às vezes é um período de disciplina para nós aprendermos alguma coisa de Deus. O maior exemplo que nós podemos então entender, olhando para a Bíblia, entender o não de Deus, buscar entender o não de Deus, nós vemos na pessoa de Jesus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele foi obediente ao Senhor, ele se humilhou, ele abriu mão da sua glória, foi encontrado em forma de servo. Mas ele também era 100% homem, a ponto de fraquejar, a ponto de ser tentado a evitar o propósito de Deus na vida dele. E o ápice foi na noite em que ele foi traído, antes de ser traído, no jardim de Getsêmani, quando ele disse para os seus discípulos: eu estou angustiado, a minha alma está angustiada, uma angústia de morte. E o que eu poderei falar? Dizer: Pai, me livra dessa hora. E Jesus disse: não, foi justamente para essa hora que eu vim. Mas mesmo assim, ali no jardim de Getsêmani, na sua agonia, sabendo que ele iria passar, ele orou 3 vezes: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Ou seja, Pai, se for possível, faça com que a sua ira não caia sobre mim, quando estou sendo colocado como pecador no lugar dos eleitos. Mas ele mesmo reconheceu, dizendo: que não seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Qual foi o não de Deus para o seu próprio filho? Não evitar a cruz. Por que o não de Deus naquele momento? Porque era necessário. Porque Deus havia na eternidade predestinado homens e mulheres a serem salvos. Aquele que era sem pecado estava prestes a se fazer pecador em meu lugar e em seu lugar. E ele então entendeu o não de Deus enfrentando a cruz. Quando ele já estava pregado, meio-dia se torna noite, 3 horas de trevas, a ponto de ele gritar: meu pai, por que o Senhor me desamparou? No momento em que Deus vira as costas para o seu próprio filho, despejando sobre ele toda a sua ira em relação ao pecado. E o maior exemplo de buscar entender o não de Deus foi o Jesus homem naquela cruz. Não era possível, e ele foi obediente. E obediente, morte de cruz.
Quando então ele entendeu que tudo havia acontecido segundo as Escrituras, ele então lhe disse: está consumado. Então, irmãos, essa breve mensagem que terei a oportunidade de pregar aos nossos irmãos ali na nossa congregação, aonde estamos ali à frente, estamos à frente, mas tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos aqui. Vivemos dias difíceis, irmãos. Vivemos dias difíceis. Muitos homens estão se apresentando como aquele Ananias ao povo de Israel em Jeremias capítulo 28. Muitos homens estão se levantando, se dizendo servos de Deus, boca de Deus, trazendo palavras para agradar o nosso ouvido. Falsas esperanças, quando muitas vezes o desejo de Deus, a vontade de Deus para esse tempo, não é isso que muitas pessoas estão falando. Não só isso que muitos homens estão pregando. E nós precisamos estar atentos, irmão. Nós precisamos estar atentos para entender a vontade de Deus na vida de cada um de nós aqui. Precisamos nos humilhar e buscar de Deus a vontade dEle para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. E a igreja continua a mesma, deve continuar a mesma, com seu papel principal: pregar o Evangelho do reino. Porque quantas vezes é pregado, às vezes de uma forma até poética, que o nosso descanso não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós somos estrangeiros nesta terra. Quanto mais desejamos o céu, quanto mais desejamos das coisas do céu, mais nos afastamos dessa terra. E pelo que nós estamos vendo aí, muitos está sendo ao contrário. Quanto mais nos apegamos nessa terra, mais nos vemos longe do céu, das coisas do céu. Não entendemos até mesmo a razão da morte do crente. Falei isso na nossa classe de candidatos ao batismo hoje pela manhã, em que há uma promessa que muitas vezes não entendemos os não de Deus, em que muitos estão desejando a volta de Jesus porque têm medo de experimentar a morte física. Mas a promessa de Deus, pela boca de Paulo, é que quando Jesus voltar, os que estiverem vivos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Mas esquecemos da vírgula, em que Paulo diz: mas esses não precederão os que dormem. Os que estão dormindo no Senhor se encontrarão com o Senhor primeiro, porque essa é a recompensa da morte física. Aí um adolescente na classe falou assim: pastor, então eu quero morrer, porque a fila vai ser grande se eu estiver vivo quando Jesus voltar, que eu tenho que esperar os mortos ressuscitarem primeiro. Olha o raciocínio daquele adolescente, hein? Pastor, então eu quero, quando Jesus morrer, eu quero estar morto. Quando Jesus voltar, eu quero estar morto, porque se eu estiver vivo, a fila vai ser grande para eu esperar encontrar com Jesus, porque primeiro vão os mortos. Olha só, irmãos. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, concluindo essa breve meditação, quando você se deparar com o não de Deus na sua vida, entenda o não de Deus com esperança. Se Deus está dizendo não, é porque Ele tem o melhor para você. Não ainda há tempo,
não é o tempo ainda do sim. Quando você deparar com o não de Deus, entenda o não de Deus com trabalho. Não cruze os braços, não faça beicinho para Deus, não fique zangado com Deus, trabalhe, ocupe a sua mente, gasta o seu tempo na obra de Deus, porque talvez esse não de Deus é porque Ele está entendendo que você está meio preguiçoso. Quando você se deparar com o não de Deus, entenda o não de Deus como um momento necessário de você orar mais, de você buscar a presença de Deus com todo o seu coração. E a experiência que você tiver com isso, Deus vai usar para a transformação de vidas, para abençoar vidas. Quando você deparar com o não de Deus, entenda esse não de Deus, que também é o momento de você clamar pela graça de Deus. Às vezes, clamamos e muitas vezes Deus quer falar e a gente está impedido de ouvir. Calma, meu filho, calma, minha filha, a minha graça te basta, o meu favor te basta, a minha presença te basta. E se você não tem o que você está querendo, se você não tem aquilo que você acha que está necessitando, se você não tem agora, é porque você não precisa ainda. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não ande ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as suas orações, petições e súplicas com ações de graça. Não andem ansiosos por coisa alguma. Faça conhecido de Deus o seu anseio, os seus desejos. E por fim, quando você também se deparar com o não de Deus, esteja disposta a carregar a sua cruz. Jesus disse que aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge mais do que a mim, não pode ser chamado meus discípulos. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Espere, meu irmão, espere, minha irmã, que nem sempre o não representa um não definitivo. Espere o favor de Deus na sua vida, não desista, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.